Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Delco na área, bom dia ainda, né? Final do início do dia de domingo, vamos com tudo, com novas informações. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal Delco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação, tá? Lembrar vocês da nossa parceria com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, aqui tem a melhor cotação do mercado. Então você ainda que não fez seu cadastro, clica no link que está no comentário fixado e também no chat fixado, beleza? A gente vai falar agora nesse vídeo aí sobre Everton Ribeiro, se há ou não há interesse do Flamengo em Quinteiro, né, jogador do River Plate. Saiu informações lá na Argentina que o Flamengo teria feito uma proposta pelo atleta. Falaremos também sobre um outro jogador que muita gente vem me perguntando, o Alisson, né, jogador da Ponte Preta, se há ou não há interesse do Flamengo, se realmente procede uma proposta do Flamengo de mais de 19 milhões de reais. Falaremos também sobre o Mundial Interclubes, tá? Então tem muitos assuntos a comentarmos aqui também sobre patrocínio, tá? Um patrocínio para Manga no lugar da Avan. Então você que está chegando a primeira vez aqui no canal Delco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês que quando chegarmos à marca de 300 mil inscritos estaremos sorteando um manto sagrado. Passamos na marca de 295 mil, então contamos aí com a sua inscrição aqui no canal Delco SRN. Rapidinho chegaremos a essa marca tão expressiva aqui para o Delco SRN, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí falando sobre Juan Quinteiro, né? Meio campista que está no futebol chinês, emprestado pelo River Plate, né? E as informações que vêm da Argentina é que o Flamengo teria feito uma proposta formal né, ao empresário do jogador, né? Para que esse mesmo atleta viesse para o clube. Eu entrei em contato com pessoas ligadas à diretoria que me falaram que não tem nada com o Juan Quinteiro, tá? Que isso aí é uma forçação de barra do próprio staff do jogador, né? O Juan Quinteiro, que todos sabem, tem um histórico de lesão, é um jogador que se machuca demais, tá? É só pegar aí, né, os últimos anos do Quinteiro, quantos jogos ele fez, e também um outro problema que para mim é muito grave, que é a questão da parte física do jogador, né? O Juan Quinteiro parece sempre que está num peso a mais do que deveria estar para um atleta profissional de futebol, tá? Então eu, Delco SRN, né, através dessa informação que eu recebi, me passaram que não há nada, tá? Isso é de praxe, já falei isso aqui várias vezes para vocês, é de praxe que empresários de jogadores coloquem o nome do Flamengo para que seu atleta, que não está em evidência no momento, possa ficar mais valorizado, tá? Então, esse também é o caso do jogador, o Alisson, tá? Jogador de 25 anos, jogador da Ponte Preta, onde passaram que o Flamengo teria feito uma proposta, né, a Ponte Preta de mais de 19 milhões de reais. O próprio presidente da Ponte Preta já afirmou que o Flamengo nunca entrou em contato para fazer qualquer tipo de negociação por este atleta, né? Eu sinceramente não acompanhei muito o Alisson na Ponte Preta. Alguns dizem que é um jogador normal, né? Não tem nada de excepcional, tá? Com todo respeito a este jogador, mas está na cara que querem valorizar o atleta, né? Em cima do Flamengo, como está acontecendo com o Juan Quinteiro, né? Então, a informação que a gente tem, o próprio Marcos Braz já disse sobre isso. Eu também procurei informações com pessoas ligadas ao futebol do clube que me garantiram que o Flamengo nunca procurou a Ponte Preta, o próprio presidente da Ponte Preta nunca procurou a Ponte Preta para negociar um contrato, né, com este atleta, né? Ou então pagar 19 milhões de reais. Aí entram outros clubes, né? Já falaram que o Atlético Paranaense estaria interessado no Alisson e um novo clube agora, né, o qual jogou até contra a Ponte Preta, né, na Série B, o Cruzeiro, né, do Pesolano. Saiu uma matéria agora que o Pesolano teria interesse
neste atleta. Aí dizem que o Cruzeiro aceita pagar 160 milhões de reais, é isso? Tá aí na matéria, nem vou entrar em detalhes, porque pouco me importa o que o Cruzeiro pagará ou não pelo atleta, mas é fato que utilizam o Flamengo para que esse jogador fique cada vez mais em evidência, fique cada vez mais valorizado. Mas o que interessa à nação rubro-negra é que o Flamengo nunca fez uma proposta, tá? A este atleta, não pagará, sei lá, 20 milhões de reais, 5 milhões de euros para a Ponte Preta em relação ao Alisson, tá? Então, só para vocês estarem cientes dessa matéria que saiu. O Flamengo está em cima do Wallace, o Alisson, desculpa, o Alisson. Não existe nada, tá bom? Falar aqui sobre a questão de din-din, que é importante debatermos aqui, né? O Flamengo que perderá uma receita importante, que é um patrocínio da Manga, né? A Havan está saindo e o Flamengo precisa repor naturalmente, e muitas empresas procuram o Flamengo, né? Sabendo que o Flamengo tem competições importantíssimas no decorrer desse ano de 2023, que é o caso da Recopa Sul-Americana, que é o caso da Supercopa do Brasil, da Libertadores da América, novamente, o Flamengo sendo o campeão, o atual campeão, o tricampeão da América, e estando no pote 1, e o principal deles, que é um Mundial Interclubes, que a gente falará em sequência, né? Sobre o local, datas, enfim, né? Mas o Flamengo negocia hoje, né, informação aí, que negocia com 2 empresas para o local, para o lugar, né, na verdade, da Havan na manga do uniforme, tá? Então, quem trouxe essa informação foi o Lauro Jardim, tá? Que as empresas irão começar a estampar as marcas na camisa do Flamengo a partir de janeiro, por isso os anúncios deverão ser feitos ainda neste ano, tá, meus amigos? Uma delas é inclusive para substituir a Havan, que comunicou que não renovará a parceria com o clube. Então o Flamengo está aí com 2 empresas para patrocinar o clube. Uma para Manga e a outra acredito que seja para Barra das Costas, né, que estava vazia, tá? Então o Flamengo aí, essa diretoria é muito boa em relação a isso, né? A gente tem as nossas críticas relacionadas ao futebol, né? E a gente ontem fez até um vídeo de uma informação importante, que o Marcos Braz poderá receber, né, uma proposta da CBF. E aí volto a falar para vocês, o Marcos Braz, ele tem um cargo não remunerado no clube, é vice-presidente de futebol, esse cargo é estatutário, tá? Então, caso o Marcos Braz saia, não vem um outro profissional, vem um dirigente, né, um associado do clube, enfim, que será escolhido pelo Rodolfo Landim, tá? Ele tem que ter pelo menos 3 anos associativos de clube. Muita gente poderia perguntar, Deco, você poderia ser um vice-presidente de futebol? Eu poderia, porque eu sou sócio do Flamengo, conselheiro e tal, tá? Então é isso, sem ser profissional da área. E aí, cara, se realmente o Marcos Braz for, né, o Marcos Braz comete alguns erros, isso é normal, principalmente na escolha dos treinadores, mas, cara, é um excelente negociador, né? Então vocês podem ver que os jogadores que o Flamengo tem o interesse, né, grandes jogadores, geralmente o Marcos Braz consegue contratá-lo. Tem essa questão do Marcos Braz, tem a questão dos treinadores, que na minha visão ele erra muito, né? E na questão também de poder, né, ter um gestor ali no âmbito do Ninho do Urubu, para que pudesse, né, fazer um planejamento mais adequado, mais profissional, né, com relatórios, até com escolhas de jogadores, de atletas, para que passasse ao Marcos Braz e aí sim ele executasse, né? O problema do Marcos Braz às vezes é que ele solicita aos empresários, não, qual jogador você tem, aí ele indica esse aqui. O ideal não seria isso, o empresário indicar o próprio jogador, e sim o Flamengo ter um funcionário que indicasse esses nomes, né, para aí sim o Marcos Braz executar essas negociações. Mas enfim, agora a gente vai aguardar, mas eu entrei nesse assunto porque digo que só falta um pouco mais desse profissionalismo, apesar que já essa escolha do novo treinador, né, já diz que parece que as coisas vêm mudando, né? Todo mundo acreditava que o Dorival continuaria,
né, com a aprovação dos jogadores e mudou, né? Os jogadores são funcionários do clube, acatam ordens e quem tem que mandar realmente é o presidente do clube, junto com o Marcos Braz no futebol, tá? Então, essa questão sobre a questão dos patrocínios, o Flamengo com certeza terá vários patrocínios, né, com um ganho financeiro muito alto, né? O Flamengo aí que está em conversas adiantadas também para renovação de contrato com o Mercado Livre, tá? Por mais 2 anos, beleza? Falar agora aqui também sobre a questão do Mundial Interclubes, né? Mundial Interclubes, que até o momento não foi decidido o local, né? Mas o Edinaldo, em conversa junto lá, tiveram uma confraternização, enfim, com o Comebol. A tendência é que seja no mundo árabe, tá? Doha, Catar, Emirados Árabes, Abu Dhabi, enfim, Dubai e Arábia Saudita, tá? Ainda cogitaram Marrocos. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? O Mundial está acabando aí, faltam 4 dias, na verdade, né? São semifinais na terça, com o jogo entre Argentina e Croácia, na quarta-feira Marrocos e França, sábado terceiro lugar, né? Pelo jeito, disputa de terceiro lugar, e a finalíssima no domingo. Acredito que depois disso aí, né, no dia 18, que já tenha a confirmação do local, até para todos os torcedores se programarem para tal, tá bom? Falar aqui agora sobre a questão do Everton Ribeiro, que já chegou ao Brasil, né? O Everton Ribeiro, que está no seu último ano de contrato com o Flamengo, vai até o final de 2023, Everton Ribeiro de 33 para 34 anos, e gostaria de saber de vocês, né, se vocês são favoráveis à renovação de contrato do Everton Ribeiro. Eu sou, tá? O Everton Ribeiro demonstra ser um jogador que voa fisicamente, é um jogador que se cuida demais para alongar mais a sua carreira como atleta profissional, tá? Ainda mantém, cara, para mim foi a melhor fase da vida dele no Flamengo, tá? Nesse último ano, nesses últimos meses, desculpa, sendo decisivo tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Acho uma pena o seu Tite não tê-lo utilizado, poderia ter utilizado ele em vez do próprio Fred, né? Achei um absurdo completo, mas enfim, o treinador da seleção era o Tite. Quem acabou sendo eliminado foi ele, com certeza está muito chateado, deveria ter pensado antes de ter essas escolhas, tá? Mas enfim, sobre o Everton Ribeiro, ele foi o único a falar na chegada dos jogadores ao Rio de Janeiro. Ele falou que estavam muito confiantes em chegar à final do Mundial, tá? Ele disse assim: não tem muito o que falar, são momentos difíceis, foi um baque total, estamos digerindo isso, essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo, mas temos que seguir em frente, temos carreiras para seguir em nossos clubes e agora temos que nos recuperar. Vou aproveitar as férias depois de uma temporada puxada e levantar a cabeça e seguir em frente. Aí estão as palavras do excelente Everton Ribeiro, baita de um profissional, baita de um ser humano, que Deus o abençoe, mais uma temporada fantástica, que ele vai ser importantíssimo, né? Se não conquistou o Mundial, né, com a seleção brasileira, se Deus quiser, conquistará o Mundial com o Mengão, que é o grande sonho do torcedor rubro-negro, ser bicampeão mundial, tá? Vamos falar aqui também sobre o Thiago Maia, né? O Thiago Maia, que teve uma lesão seríssima, né? Há um tempo atrás, acho que foi 2021, né? Se eu não estou enganado, né? Ele teve uma ótima recuperação, né, cara? Por isso que eu estou muito confiante aí na recuperação do Bruno Henrique, né? Lesões muito parecidas de Thiago Maia e também de Bruno Henrique, né? E ele teve o melhor ano dele pelo Flamengo, se firmando como titular, tá? Agora com o novo treinador, vamos ver qual vai ser a ideia do Vitor Pereira, tá? O Thiago Maia aqui, em sua segunda temporada no Flamengo, teve o maior número de jogos disputados, 45, atrás apenas de 2016, quando fez 52 partidas pelo Santos, tá vendo? Depois de uma lesão gravíssima. Por isso que eu estou muito confiante aí
na recuperação do Bruno Henrique, né? Naquele ano, Dorival também era seu treinador e não foi coincidência, desculpa, tá? Ao contrário de anos anteriores, Thiago Maia ficou livre de lesões, com exceção de um corte profundo na perna em fevereiro, que obrigou a ir ao hospital para receber antibiótico venoso e ficar de fora da Supercopa do Brasil, tá? Então, muito bom essa recuperação do Thiago Maia, que disse: tive que me readaptar e graças a Deus consegui dar a volta por cima. Agora as coisas estão dando certo, o time está indo bem, eu estou indo bem, eu plantei isso atrás. Teve aquela sensação de que será que vai dar para eu voltar? Mas depois deu tudo certo, eu voltei. Pois é, acredito que seja a mesma sensibilidade que tenha o Bruno Henrique, né? A mesma sensação que tenha o Bruno Henrique, tá? Mas ele voltará e será um jogador importantíssimo para o decorrer do ano de 2023. Muita gente pergunta para a gente: Bruno Henrique volta agora? Ele está acelerando o processo, né? Já está no ninho do urubu, deixou as férias de lado, cara. Ele quer voltar o mais rápido possível, mas a previsão inicial é de que ele volte entre final de abril de 2023 e final de junho de 2023, tá? Pô, seria muito bom ele voltar para o Mundial, mas acho dificílimo, tá bom? Falar aqui sobre a questão do Vitor Pereira, né? O Luiz Castro, treinador do Botafogo, desejando a Vitor Pereira boa sorte, tá? Sucesso ao Vitor Pereira, ok? O Luiz Castro, que está aí fazendo umas análises na TV Globo, né? Acho que na Sport TV, vi algumas, sabe muito. E enfim, ele falou aqui sobre a relação com o Vitor Pereira. A relação entre eu e o Vitor é muito boa. Vivemos dentro do Porto durante muito tempo. Quando cheguei lá, ele não estava, mas eu pedi a entrada dele. Logo em seguida, fez o caminho dele, um treinador de sucesso neste momento. Espero que ele seja muito feliz na vida dele, mas se um dia jogar contra mim, quero que ele perca. Não desejo essa felicidade nos meus jogos, disse o treinador do Botafogo, né, cara? É muito legal saber que esses caras se dão bem. E outro que elogia muito o ser humano, Vitor Pereira, porque tem torcedor do Flamengo falando: falaram que ele briga muito com o jogador. Engraçado, ele brigou com o Hulk, que é um cara que é difícil, brigou com o Diego Ribas, e aí? Diego Ribas, que a gente sabe também que não é fácil, entendeu? Ele só quer o quê? Profissionalismo. E mostrar para os jogadores que quem manda ali é ele. Lógico, não vai arranjar treta com o jogador, sim, mas a última palavra é dele, o jogador tem que entender. Simples assim, né, cara? A gente está vendo, eu estava lendo agora aqui, que jogadores da seleção brasileira querem o Fernando Diniz como treinador da seleção, cara. Tem que parar com isso de jogador escolher treinador. É só no Brasil que acontece isso. Vai ver se na Alemanha escolhem, ver se na França escolhem, ver se na Croácia escolhem, ver se na Argentina jogador escolhe. Tem que parar com isso, cara. Parar com isso. É por isso que o Brasil está 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, né? Vai ficar o maior tempo de jejum sem conquistar um título mundial. Até quando? Por isso, cara. Por isso que o 7-1 foi barato. Palhaçada. Aí, separei aqui uma matéria, né, do André Rocha, jornalista da UOL, falando que o Jorge Jesus na seleção teria dois grandes problemas, tá? Por isso que eu falo para vocês, para mim, seleção brasileira tem que ser um estrangeiro, capacitado, um treinador que tenha um futebol bonito, proativo, que busque encurralar o adversário no seu próprio campo. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer ver, né? Enfim, então, sobre o Jorge Jesus, o contrato dele até a metade do ano com o Fenerbahçe, mas já mostrou que romper compromisso não é exatamente um obstáculo para ele, tá? O segundo seria a ausência do dia a dia dos treinos e jogos. Jorge Jesus gosta de campo e bola, e Flamengo trabalhava até nos dias das partidas. Na seleção seria um treinador de escritório, hotel e avião na maior parte do tempo, tá? São dois problemas que o André Rocha vê em relação ao Jorge Jesus. Realmente é um cara trabalhador, um cara que gosta disso, mas faz parte. Seleção brasileira é isso, tá? Seleção brasileira é isso, e fazer o quê? Mas o sonho do Jorge Jesus, pelas informações, é de vir para ser o treinador da seleção brasileira. Então, essa a escolha. E para a gente terminar, tá? Falar aqui sobre o Gerson, né? Houve ontem a primeira reunião entre Gerson, pai, né? No caso, pai do Gerson, e dirigente do Olympique. Não chegaram a um denominador comum.
O Olympique não abre mão dos 20 milhões de euros, tá? Por 80% do passe, e o pai do Gerson pediu uma nova reunião para essa semana que começará agora, e ele trabalha para convencer o Olympique a aceitar a oferta do Flamengo, tá? Então é isso, tá? Agora aguardar as cenas dos próximos capítulos, se ele realmente conseguirá convencer o Olympique. Acho que para convencer o Flamengo vai ter que subir um pouquinho, mas não chegar aos 20 milhões, tá bom? E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam ou não com isso, tá? Agradecer a vocês, muito obrigado, tá? Daqui a pouquinho faremos mais um novo conteúdo, e hoje à noite tem live sim, tá? Live sim, por volta de 8h30, 8h30 da noite, tá? Eu conto com a audiência de vocês. Falou? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Se inscreva aqui no canal Deca CRN, deixem um like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação, tá? E também um ótimo domingo para cada um. Que Deus abençoe. Fiquem com ele sempre. Saudações rubro-negras. Abraço.